Nesse vídeo, nós vamos ver os cálculos do decote V. Vou mostrar como eu faço os cálculos para formar o decote, quantos pontos serão necessários para começar o nosso trabalho e também nós vamos ver como calcular as carreiras encurtadas. Eu acho que o decote V fica muito lindo na qualquer pessoa. Então, vamos ver como calcular e criar as nossas próprias peças. Para começar, vamos fazer a amostra e ver quantos pontos e carreiras tem em 1 centímetro. Eu tenho 1,8 pontos e 3 carreiras em 1 centímetro. Vamos precisar de medir a circunferência da cabeça. Você pode ver na imagem como medir a sua cabeça. E também vamos medir a circunferência do pescoço. Como está mostrado na imagem, a fita métrica não pode apertar o pescoço muito. E o comprimento do decote V. No meu caso, é 19 centímetros. Eu tenho essa camisa que eu gosto muito e gosto do comprimento do decote. E para medir o comprimento, vamos achar a clavícula, esse osso aqui, e medir até o ponto desejável. O decote também pode descer um pouquinho para baixo ou para cima, e eu recomendaria não fazer o decote menor do que 16 centímetros. Então, daqui até aqui vai ter 19 centímetros. E mais uma coisa para se ter em mente é o acabamento do decote. Dá para ver que na primeira imagem tem uma barra de 2x2, mais ou menos de 5 ou 6 centímetros. Você tem que calcular a distância entre A e B, e o decote vai ser feito depois que você terminar a roupa inteira. E na segunda imagem, o acabamento é quase imperceptível. Provavelmente é um I-cord ou talvez nada. Nesse vídeo, eu vou fazer os cálculos para o decote da segunda imagem. Vamos começar os nossos cálculos pela gola. Esses cálculos também podem ser aplicados para a gola redonda. Existe uma fórmula. A soma das circunferências da cabeça e do pescoço dividido por 2. E no meu caso dá 45 centímetros. Eu já usei essa medida para os meus 2 cardigans que eu já fiz, e eu tenho o curso no YouTube, e eu dizer que essa circunferência está muito confortável, a peça não vai cair dos ombros e não vai apertar muito o pescoço. Para que a peça não caia dos ombros, recomendo fazer a gola não mais do que 50 centímetros. Eu vou fazer a gola de 50 centímetros e o segundo passo é ver quantos pontos tem em 50 centímetros. E agora vamos decidir quantos pontos nós vamos deixar para as linhas do raglan. Eu vou deixar 2 pontos para cada linha do raglan, então no total dá 8 pontos. Vamos subtrair esses 8 pontos dos 90 pontos para ver quantos pontos vamos deixar para as costas, frente e as mangas. Vamos dividir esse número por 3 partes. Uma parte vai para as costas, uma parte vai para frente e uma parte a gente vai dividir para as 2 mangas. É melhor ter os números inteiros para cada parte, se for possível. Então, eu vou fazer a seguinte distribuição. 28 pontos vão para as costas, 28 pontos vão para frente e vou deixar 13 pontos para cada manga. Se você tiver braços bem fininhos, eu recomendo tirar 2 centímetros de cada manga. 2 centímetros vezes 1,8 pontos dá mais ou menos 3 pontos. Então, eu vou subtrair 3 pontos de cada manga. E esses 3 pontos vão para frente e os outros 3 pontos vou deixar nas costas. E depois dos nossos ajustes, a distribuição dos pontos é o seguinte: 31 pontos vamos deixar para frente e para as costas, e 10 pontos vamos deixar nas mangas.
A segunda parte dos nossos cálculos vai ser carreiras encurtadas. As carreiras encurtadas são feitas nas mangas e nas costas. A gente faz elas para prolongar as costas para que a roupa fique mais confortável em você quando vestir. Anatomicamente, o nosso pescoço está mais inclinado para frente um pouquinho, então é bom fazer as costas um pouquinho mais longos do que a frente. Então, a gente vai levantar as costas um pouquinho para cima. E agora vamos ver por quantos centímetros nós vamos fazer essas carreiras encurtadas. Existe uma fórmula. Circunferência do pescoço dividido por 6 menos 1. Então, para o meu tamanho, eu vou fazer as carreiras encurtadas por 5 centímetros. Em 5 centímetros tem 15 carreiras. Mas esse número não serve porque para fazer as carreiras encurtadas precisamos de um número inteiro. Então, eu vou adicionar mais uma carreira. Agora, vamos dividir esse número por 2. E a gente encontrou o número dos pontos de virada. Esses pontos de virada nós vamos colocar nas mangas. Aqui está o meu início do trabalho. E agora eu vou colocar 8 pontinhos na cada manga. E para quem não conhece o que são as carreiras encurtadas, eu vou explicar aqui rapidinho. Desde o começo, a gente vai fazer ponto meia até o primeiro ponto de virada, aqui número 1. A gente vai parar aqui e enquanto a gente vai fazer essa carreira, nós vamos fazer aumentos na cada linha do raglan, das costas. Depois, nós vamos virar o nosso trabalho e voltar para a primeira manga em ponto tricô, sem aumentos. Depois, a gente vai virar de novo, fazer o ponto meia até a segunda manga, fazendo os aumentos. Então, a gente vai fazer os aumentos na cada carreira do ponto meia. E desse jeito, nós temos que pegar todos os pontos de virada na cada manga. Se você gostaria de ver como fazer as carreiras encurtadas passo a passo, eu tenho um vídeo no canal mostrando todo o processo. Agora vamos ver a distribuição dos pontos na cada manga. Então, eu tenho 10 pontos na manga e 8 pontos de virada. Aqui está o marcador que divide os pontos do raglan. E depois do marcador vou passar 2 pontos, colocar mais um marcador e depois a cada um ponto vou colocar marcadores. E nessa manga a mesma coisa, 2 e depois 1 até o final. E no final, quando a gente pegar todos os pontos de virada, nós vamos parar aqui. Aqui vai ser o nosso último ponto. Agora é a hora de fazer mais ajustes para a distribuição dos pontos. Porque enquanto a gente vai fazendo as carreiras encurtadas, nós vamos adicionar 16 pontos nas costas. Porque a gente vai fazer os aumentos na cada linha do raglan atrás. Então, o que acontece é que nas costas, no final, a gente vai ter mais pontos do que na frente. E para evitar isso, vamos subtrair uma metade desses pontos aumentados das costas. E vamos adicionar uma metade desses pontos aumentados para frente. Então, nós vamos deixar, em vez de 31 pontos, 23 pontos. E, em vez de 31 pontos na frente, 39 pontos. E vamos verificar, 23 mais 16 dá 39. Então, no final das carreiras encurtadas, nós vamos ter 39 pontos, certinho. Então, quantos pontos vamos montar para começar o nosso trabalho? Para fazer o decote V, nós vamos montar os pontos das mangas e das costas. E vamos deixar 2 pontos na frente. Então, esses 39 pontos nós vamos tirar, deixar só 2 pontos. E a gente vai aumentando
os pontos da frente durante o nosso trabalho. Então, tirando 37 pontos da frente, nós vamos montar 53 pontos para começar o trabalho. E vou marcar aqui no desenho que essa parte azul do começo vai ter 53 pontos. E vamos fazer 16 carreiras para fazer as carreiras encurtadas. Agora vamos lidar com o decote V. Aqui está o começo do trabalho e a gente vai fazer as carreiras encurtadas e no final dessas carreiras nós vamos ter 39 pontos. Teoricamente, nós temos que ter o mesmo número dos pontos na frente, mas nesse caso precisamos de um número inteiro, então eu vou adicionar mais um ponto para frente, porque a gente vai ter que dividir esse número por 2, né? Nós vamos adicionar uma metade na parte esquerda e outra metade na parte direita. E como a gente já tem um ponto do cada lado, eu vou tirar esse ponto dos 20. Então, durante o trabalho, nós temos que adicionar 19 pontos. O comprimento do meu decote, eu decidi que vai ser 19 centímetros. E em 19 centímetros tem 57 carreiras. Agora vamos ver o intervalo dos aumentos. Então, vou dividir 57 por 19. E eu tive sorte que eu encontrei um número inteiro. Então, para formar o meu decote V, que vai ter comprimento de 19 centímetros, eu vou fazer os aumentos a cada 3 carreiras. Se eu não tivesse encontrado um número inteiro, por exemplo, 3,8, eu faria os aumentos a cada 4 carreiras. O tricô é uma ciência exata, de um certo modo, mas às vezes precisamos de ser um pouco flexível. E nós vamos fazer o tricô reto, né? Porque a gente vai fazer ponto tricô, ponto meia, até a gente completar os números das carreiras necessárias para formar o decote V. E quando você fizer isso, você vai juntar o seu trabalho em círculo e fazer o corpo no tricô circular. Essa é a única diferença em relação aos cardigans. E aqui no desenho vou marcar 57 carreiras e vou fazer os aumentos a cada 3 carreiras. É isso, é assim como eu faço os cálculos do decote V. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima!